Quinto movimento, propostas para uma construção inacabada. Tá aqui, ó, o quinto movimento, já tá para você em todo o Brasil. E esse aqui que é o Dom Pedro I, o caudilho do Brasil. Tá aqui, ó, para vocês. Tudo bem, Aldo? Bom, obrigado por você ter vindo agora. Você é pré-candidato. Pré-candidato. Milho. Boa tarde aqui aos amigos da bancada. Eu trouxe esse livro, é uma biografia do Dom Pedro I. Sim. Esse é desse ano. Esse aí é de 2023. Esse aqui. Movimento. E tem um outro que eu não tinha em casa, porque esgotou, que é sobre a Amazônia. Sim. 500 anos de cobiça internacional. São esses livros que eu escrevi à margem da política, quando estava sem mandato e sem cargo público, como continua até hoje. Você foi ministro do Lula, né? Você foi ministro da Dilma, né? Do Lula e da Dilma. Fui ministro do Lula e fui ministro da Dilma. Da Dilma eu ocupei 3 ministérios. Esporte, Defesa, Ciência e Tecnologia. E no governo Lula eu fui presidente da Câmara, fui líder do governo e ministro da coordenação política. E fui também secretário da Casa Civil aqui em São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Prefeitura e presidente da UNE lá atrás. Boa. Cara manja. E esse aqui que é a proposta para construção inacabada do país? Do Brasil? Exatamente. É uma construção inacabada? O Brasil é uma construção inacabada, vitoriosa, mas inacabada. São 500 anos de esforço de construção do nosso país em 4 grandes períodos que eu divido, que é o primeiro período, que é o ainda da colônia, depois o da independência, depois o da consolidação da independência, depois esse período republicano. E aí o Brasil mergulha numa espécie de síncope, de perda de orientação. Nós não temos mais o chamado projeto nacional, os objetivos nacionais permanentes que nós tínhamos. E eu proponho um caminho, sugestões de como o Brasil pode retomar a sua construção inacabada. Então você é um nacionalista, você já foi do Partido Comunista, certo? Já foi do PT... E agora é um nacionalista. O que mudou? O mundo mudou? Você trocou de chapéu. O que mudou? Né? Mudou do cavalo? Emílio, do PT eu nunca fui. Não foi, pô. Você foi ministro. Fui ministro, mas então, o Roberto Rodrigues também foi, o Furlan também foi. Nós tínhamos um governo heterogêneo, um governo de forças heterogêneas. Eu era ministro do Lula, do PCdoB eu fui, durante muito tempo. Mas as minhas convicções não mudaram por causa da legenda partidária. Eu era do PCdoB quando fui relator do Código Florestal. Sim. Eu era do PCdoB quando fui relator da lei dos transgênicos, da lei de biossegurança. Eu era do PCdoB quando fui ministro da Defesa, quando me posicionei duramente contra aquela demarcação da Raposa Serra do Sol, que eu disse ao presidente, eu era ministro do Lula, digo, está cometendo um grave erro. Escrevi lá no jornal Estado de São Paulo que o Supremo cometia um grave erro ao entregar a 20 mil índios uma área maior do que Santa Catarina, que eles não iriam ocupar efetivamente, porque estão lá abandonados, subnutridos, com as costelas de fora, cheios de doenças infecciosas, sem hospital, sem escola, sem nada. Então não era o problema da terra, os índios permanecem abandonados e um monte de vigarista ganhando dinheiro na Europa. É a custa dos índios. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Aldo. Você sempre foi um cara, a sua preocupação sempre foi a Amazônia, né? Você teve muito ligado nisso, né? Muito. Você não acha que isso, o Brasil ele acabou perdendo a soberania com essas ONGs, porque se fala muito em soberania do Trump agora, esse negócio de... Os Estados Unidos, na verdade, não tem parceiro. Os Estados Unidos, ele considera o mundo como o resto do mundo. Eles mesmos falam isso, né? É Estados Unidos e o resto do mundo. Mas você não acha que a gente entregou esse negócio para essas ONGs? Tem ONGs que a gente nem sabe. Como é que aconteceu isso? Olha, só em Santarém, onde aconteceu aquela ocupação daquele terminal, na cidade de Santarém, são 300 ONGs, um pouco mais. Só na cidade? Só na cidade de Santarém, as ONGs que organizaram aquela ocupação, que obrigou o governo a revogar um decreto do próprio governo. O governo faz um monte de estudo para fazer um decreto de concessão para melhorar a hidrovia do Tapajós. Eu sei como é isso. Eu fui ministro 4 vezes. Você tem que fazer um monte de estudo para fazer o decreto. Lógico. O governo fez o estudo, fez o decreto, ouviu o Ministério da Agricultura para transportar soja, ouviu o Ministério dos Portos, ouviu o Ministério do Transporte, ouviu a AGU, fez o decreto. Meia dúzia de maloqueiros invadiram o terminal e o governo revogou o decreto sem estudo nenhum. Putz. O que é que isso sinaliza para o mundo? Que confiança o país vai ter? As pessoas olham lá
e diz, olha, esse país não dá segurança para ninguém. O que tem na Amazônia são 3 estados concorrentes: o estado oficial, anêmico, ausente, o estado paralelo das ONGs, que governam de fato, porque governam de dentro do próprio estado brasileiro, ocupa o Ministério do Meio Ambiente, ocupa populações indígenas, ocupa a FUNAI, ocupa o IBAMA, em certa medida ocupa o próprio Ministério Público. E o terceiro estado, ascendente, é o estado paralelo do crime organizado, já dominando as fronteiras. Voltei recentemente do Acre, tenho aí no meu celular. Delegado de polícia da fronteira me manda o seguinte: olha aqui, o crime organizado já investiga, prende, julga e executa a sentença, filma tudo e manda para a autoridade policial. Isso tudo está documentado. Que loucura, hein? Um jovem oficial descendo lá um rio com 3 soldados para entregar aos ribeirinhos vacina, remédio, se depara com uma lancha poderosa, com a metralhadora .50 na proa. E eles se refugiam no Igarapé, que é um braço de rio, porque como é que vão enfrentar com um fuzilzinho, uma metralhadora .50 do crime organizado? É isso que é a Amazônia. O que você achou do Trump agora? Porque o Trump, ele fez uma cúpula lá, deixou o Brasil de fora, o Brasil, a Colômbia e o México. Escudo das Américas. Deixou 3, fez lá o Escudo das Américas, é juntar todo mundo meio que para... O que você achou disso? O Brasil precisa tomar suas próprias providências. Para enfrentar o crime organizado, o narcotráfico, você não enfrenta com essas normas que estão aí. Ou você adota, quem quiser chamar de lei especial, chame. Leis de exceção para o crime organizado. Se não houver a violência do Estado para se contrapor à violência privada do crime organizado, é o cidadão que vai reagir? O cidadão, armado de quê? Vai reagir contra a violência do narcotráfico? Não, é a violência do Estado. Agora, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário não têm essa autoridade. Você vai tratar um crime de trânsito como trata o narcotráfico, com audiência de custódia, com habeas corpus, com saidinha? Não, é preciso haver outro tipo de norma para enfrentar o crime organizado, ou ele vai tomando... Não é porque eu estou falando da Amazônia, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, já há áreas urbanas sob controle desse tipo de atividade. E ampliando do tráfico para a atividade econômica. Eles têm usina de açúcar, eles têm área de transporte, eles têm distribuidora. Porto, distribuidora de medicamentos, não, pessoal. Financia o crime mundial, né? Financia. Então é uma situação nessa área da violência que o Brasil ou adota posições duras ou a população vai pagar um preço elevado por isso. Aqui, na Avenida Paulista, ninguém pode puxar um celular. Eu já perdi 3. Mas é isso mesmo. Pedir música fantástica. Escuta, só para ficar nesse assunto, agora, como o Emílio falou, o governo americano quer colocar, nomear como grupo terrorista essas facções criminosas. O que você acha de nomear como grupo terrorista e qual resultado isso pode ter? A consequência pode ser a imposição de uma série de sanções ao Brasil. Certo. Isso é uma coisa que o Brasil precisa estudar, o Brasil precisa conhecer melhor quais as consequências dessas normas, e o Brasil precisa se antecipar adotando as suas próprias regras, adotando as suas próprias normas, excluir o crime organizado das prerrogativas que a justiça, que o direito, que as leis concedem ao crime que tenha menor gravidade. Esse tipo de crime pode ter os benefícios e as regras normais. Agora, o crime organizado precisa ser tratado de outra forma, inclusive com presídios especiais para esse tipo de crime. Tipo Bukele? Coloca... Eu não quero copiar modelo, o Brasil tem condições de fazer o seu próprio caminho, o seu próprio modelo. Se nós internalizarmos modelos, o Brasil faz o seguinte: vai lá no coração da selva, não precisa nem fazer muro, não precisa fazer nada. Bota ali um presídio para esse tipo de crime. Ali não tem como sair nunca. Não vai ter celular, não vai ter muro, vão ficar morando ali, agora não vão sair dali mais nunca. A pena tem que ser diferenciada. Você pode, mas a nossa tradição não é de ter pena de morte, mas a nossa tradição pode ter prisão perpétua. A nossa tradição pode ter uma pena diferenciada para esse tipo endurecer de crime. mesmo, né? Código, não tem outro jeito. A polícia prende, né? O governo dá... Não, a polícia às vezes não pode nem prender.
por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em certas áreas, precisaria de uma autorização, de uma justificativa especial até para a polícia entrar. Eu vi depoimentos de gente dizendo o seguinte: não pode socorrer um caso de violência doméstica que está acontecendo lá numa área interditada pelo Supremo para a ação policial por causa dessa decisão do Supremo. Aí o seguinte, o que é que dá esse tipo de coisa? O que dá esse tipo de coisa é o seguinte: é um habeas corpus para o André do Rap. É isso, isso aí. É isso. Aldo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando a respeito das ONGs, o pessoal nota meio que o senhor era PCdoB, foi do governo, hoje deixa um pouco esse lance do passado, diz que hoje a esquerda é mais falando sobre essas coisas que a gente vê, banheiro trans, esquece do país e fica nessa, como o Emílio chama, de perfumaria, né? Queria saber do senhor, porque lá atrás, quando o senhor entrou, né, para ser ministro do esporte, foi no lugar do Orlando Silva, que teve umas denúncias aí de coisas ligadas à ONG. Esse radar sobre as ONGs, que hoje o senhor fala bastante sobre isso, que é uma coisa paralela ao Estado aqui, foi nessa época que o senhor ligou esse radar ou já sabia como que funciona essas questões das ONGs, hein? Não, eu já tinha sido relator do Código Florestal, já tinha tido um embate com essas ONGs, com o Greenpeace e com outras, SOS Mata Atlântica. Essa gente ameaçou na época os deputados. Foi o Fernando Henrique, né? A Dona Ruth, né? Lembra a Dona Ruth? Ela gostava. Dona Ruth. Tinha muita ONG. Da época da Dona Ruth. ONG. Ela gostava das ONGs, né? Tinha muita ONG. O terceiro setor. Muita ONG. Ai, que maravilha. E ela... Aí, ó o que deu. Mas isso aí lá em 2011, né? Que foi esse lance com o Orlando Silva, denúncia. Mas antes disso, você já tinha... Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, ia muito para a Amazônia, tá certo? Viajava muito para a Amazônia, ainda na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores. Aliás, as melhores histórias da política nem sempre estão na agenda oficial, né? Sem dúvida. Muitas vezes estão fora da agenda oficial. Uma coisa... Qual agenda? Degustação. O Aldo Rebelo é um cara... Você tem experiência, né? Você tem experiência de trabalhar no governo. Você é um cara... Transitou. É um cara que transitou, que sabe tudo. Como é que você se coloca agora? Porque, a gente tem agora uma... Tá populista, né? A demanda é populista. Verdade. Tanto é que você tem, ou o cara é de canhoto, ou ele é de direita. E eu sou um cara que eu gosto das massas. Eu sou um cara acostumado com comunicação. Eu gosto de massa. Eu não gosto de bolha. E tem as bolhas, e tem as massas. O gostoso é você falar para a massa, falar para o povo, conversar com o povo, né? Ver o que realmente que é bom para o povo. Mas a gente entrou nas bolhas. Que bolha você tá? Eu estou na bolha nacionalista, mas procurando conversar com todos aqueles que tenham a ideia de que o problema do Brasil não é você ser de esquerda ou ser de direita, não é você ser preto ou ser branco, não é você ser homem ou ser mulher. Porque a polêmica no Brasil foi reduzida a uma dimensão ideológica. Você tem que ser de esquerda ou de direita, você tem que ser branco ou ser preto, a questão racial, você tem que ser de gênero, tá certo? É como se fosse a Guerra dos Sexos, que foi aí uma novela no passado. O meu caminho é outro. O Brasil tem dois problemas do governo. Qual é a agenda econômica do presidente Lula? São duas agendas. Primeiro, aumentar despesa em ano eleitoral, que é o que está fazendo. Sim. E segundo, para pagar essa despesa, aumentar imposto, aumentar tributos. A outra agenda, que seria aumentar a receita, fazendo o país crescer, retomar o crescimento, ele abandonou. Pelo contrário, o país está... Emílio, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país interditado. Exato. O Brasil é um país bloqueado. E o que bloqueia o país é exatamente essa agenda da Dona Marina, a agenda do IBAMA, a agenda da FUNAI. Você não pode ter acesso aos recursos naturais. Você não pode fazer uma obra de infraestrutura. Está aí, o Supremo barrou essa Ferrogrão há 6 anos e ela continua parada. Em 15 anos, os chineses fazem 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade. O Brasil não consegue fazer 930 no setor mais dinâmico da sua economia, que é o Cerrado, é o Centro-Oeste. Então o país está bloqueado. E quem bloqueia? Quem bloqueia é o governo. Porque o IBAMA, que bloqueia o petróleo lá do Amapá, é do governo. Então, mas quem tem interesse nisso?
Qual é o interesse de fazer isso? Do país ir para trás? Não é possível isso. Quem pensa dessa forma? Você que tem aqui a resposta lá do... Isso é uma história antiga. Por quê? Isso aí, um embaixador brasileiro, na primeira Conferência do Clima de 1972, denominou o seguinte: congelamento do poder econômico mundial. Você tem os países desenvolvidos, e aí criaram a ideia de que ninguém mais pode se desenvolver porque o planeta não aguenta, o meio ambiente não aguenta. Aí ele comparou, inclusive, com o congelamento do poder militar, com o Tratado de Não Proliferação. O Tratado de Não Proliferação deu monopólio de armas nucleares a 5 países. E agora é como se fosse um tratado de não proliferação econômica, tá certo? Você não pode crescer, você não pode ter uma economia desenvolvida, porque você tem que ter sua reserva de matérias, de recursos naturais para quem já se desenvolveu. Entendi. Porque o desenvolvimento dos desenvolvidos não ameaça o meio ambiente, nem a natureza, nem o planeta. O seu desenvolvimento ameaça. Essa é a questão de fundo. Ou seja, a gente tem que ser colônia. Exatamente, colônia financeira, colônia industrial, colônia de ciência e tecnologia, colônia cultural, tudo a gente tem que se conformar e não ser nada. Agora, um país com esses recursos, a maior fronteira mineral do mundo, uma brechinha que conseguiram lá em Goiás, os americanos chegaram aqui e botaram 500 milhões de dólares numa mina de terras raras lá em Goiás. Se o Brasil ampliar a disponibilidade dessas terras raras, que tem as maiores reservas do mundo, não vai ter onde botar dinheiro. Opa. Mas está interditado. Aí vem de China e para Mas deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper nesse momento. Mas quem é o cara que vai fazer isso? Porque, por exemplo, nós vimos um cara fazer na Argentina, o Milei, que está fazendo. É um cara que entrou lá e ele está mudando o negócio, tem 80 anos de história, por bem ou por mal, não sei, a gente não sabe, mas é o cara que foi lá e está resolvendo. Resolvendo a casa. Falou, ó, minha proposta é essa, ganhou a eleição e está fazendo. Quem é o cara que vai fazer aqui no Brasil? Se o Bolsonaro tentou e ficou lá, em um mês acabaram com o Bolsonaro. Em um mês de governo não fez mais nada. Quem é esse cara? Aldo Rebelo. Quem é o cara que vai fazer? Em 50 anos. Você com esse chapéu bonito. Você com esse chapéu bonito. Elegante, pode com ser, o bigodão. Pode ser, ué. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que o problema não é o Brasil. Porque de 1930 a 1970, em 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Mais do que o Japão, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Alemanha, mais do que a União Soviética. O Brasil cresceu mais do que todo mundo em 50 anos. Na China, coitado, nem não crescia nada, ficava lá para trás. A China é de 1980 e 90 para cá. Então o Brasil, ele tem a maior reserva de terras raras do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de energia do mundo. A Eletrobras tem o plano pronto. Se você quiser dobrar a geração de energia só com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia, você dobra. Você tem petróleo de Pelotas lá numa bacia até o Amapá. O Brasil tem energia para tudo. O Brasil tem essas 4 fronteiras, né, de minérios, de agricultura e pecuária. O Brasil tem, agora esse Matopiba, há 10 anos ninguém falava de Matopiba. Recurso natural a gente tem de sobra, então, tem de sobra. O destino, a natureza nos deu tudo. As escolhas é que deram errado. Então temos que fazer as escolhas certas. Quem está dando show é o agro, né? Que está fazendo meio sozinho, né? Não tem... Meio sozinho, gerando emprego, gerando divisa, gerando tributos e sendo perseguido pelo governo, atacado e pelas ONGs. A esquerda te chamava de ministro do agro, não sei se você recorda disso. Me chamava, o SOS Mata Atlântica ameaçou me oferecer uma motosserra de ouro. Aí quando eu fui olhar, eles estavam recebendo dinheiro do Bradesco, 22 milhões de reais. Estamos aqui com o professor, ó. O professor Aldo Rebelo está conversando com a gente. O Instagram dele, você quer ir direto? @Aldo Rebelo. O livro aqui, ó, o Quinto Movimento, que ele trouxe aqui pra gente. Eu vou fazer um break pra Rede Rádio, o papo tá bom. Você mande sua pergunta, @Programa Pânico. A gente tá conversando com pré-candidato, né? Pré-candidato. Aldo Rebelo, pré-candidato aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Também tem. Tem perguntas? Tem uma questão. Pois não, professor. Aldo, sempre que eu vejo alguém falando de desenvolvimentista ou nacionalista, eu fico preocupado pelo seguinte, mas talvez você consiga mudar essa preocupação. Porque existe uma ideia chamada de proteger a indústria ou proteger as empresas brasileiras, que implica em cobrar mais impostos dos estrangeiros. Então, já foi isso com várias indústrias. Eu vou proteger a indústria de carros do Brasil, joga o imposto
nos outros para que ficar menos. Vou proteger os eletrônicos. Isso está no seu modo de pensar, assim, essa proteção da indústria nacional via penalização dos outros? Todo mundo protege a sua indústria. O problema é como protege da maneira certa. O que seria a O que é que maneira o presidente Trump está fazendo? Repatriando as indústrias que mandaram para a China, lá dos Estados Unidos. Sim, está fazendo uma das piores coisas economicamente. Não é à toa que a população está com bastante rejeição a ele e a inflação americana preocupa. Os chineses protegem pelo câmbio e pelo juro baixo. Protege. Os chineses não têm propriamente a tarifa. Tarifou agora a nossa carne. Mas o chinês abriu aonde ele precisava, abriu. Tanto é que a maior fábrica da Tesla não é nos Estados Unidos, é na China, não sei se Xangai ou em outro país. Então o chinês abriu. Os Estados Unidos também abriram. Tanto é que a nossa siderurgia, uma parte dela, foi para os Estados Unidos. Esse grupo aí que vende ovo, vende carne e outras coisas, também foi para lá. Então nós temos que abrir aonde nós precisamos abrir, proteger. Agora nós protegemos de que forma? Porque a proteção ela tem que ser criativa, tem que ser inteligente. Você protege com investimento em ciência e tecnologia, por exemplo, aportando, no caso da nossa agropecuária. O que é que você aporta? Você não vai botar o Estado para criar vaca. Aí você vai botar o Estado para pesquisar genética bovina. Aí você tem condições. A fazenda não tem um laboratório, não tem o pesquisador, não tem o cara da biologia molecular, não tem o geneticista. A universidade tem. Então você... Agora, a pesquisa e a ciência não pode ser uma coisa isolada da economia como é no Brasil. Sim. O pesquisador brasileiro tem horror ao mercado, tem horror à economia, não, ele vai ter que fazer encomenda para a atividade econômica em determinadas áreas. A genética bovina, os fármacos, a informática, onde é que o Estado precisa entrar? No Brasil, o Estado entrou na petroquímica e saiu, entrou na siderurgia e saiu, entrou na celulose e saiu, mas deixou lá uma atividade econômica importante, que hoje está... No caso da celulose, o Brasil liderando no mundo. Então o problema é fazer a escolha inteligente, a escolha criativa. Não pode dizer o seguinte: o Estado tem que ser destruído e o mercado vai resolver tudo. É porque, por exemplo, você pega, né? A Embraer, pô. A Embraer é uma puta empresa. Mundial. E começou. E esse é um belo exemplo. A Embrapa também. A Embrapa, a Petrobras. A Petrobras é uma puta empresa. Quando ninguém acreditava. Os americanos vieram aqui, um geólogo americano disse: aqui não tem petróleo. Esqueçam e acabou. O Monteiro Lobato e outros disseram: não, pode ter, vamos investir, vamos pesquisar. No caso da Embraer, foi um oficial da aeronáutica. Isso. Para os Estados Unidos, não foi o brigadeiro Cassimiro Montenegro. O Osiris foi o primeiro presidente da Embraer. O Cassimiro Montenegro foi lá fazer um curso no MIT e conheceu o chefe do departamento de engenharia aeronáutica, o professor Smith, que era um homem generoso e foi convencido pelo Montenegro a vir para o Brasil montar uma espécie de MIT, que foi o ITA. Ele veio. Tanto que nacionalismo não tem nada a ver com xenofobia, que o primeiro reitor do ITA foi um americano. Tá vendo? E o segundo também. Ele montou o ITA. O ITA montou um centro de tecnologia, o centro de tecnologia montou uma empresa. E essa empresa tornou-se um caso nacional, mundial de sucesso. Orgulho para o mundo. Então, essa é a forma como o Estado tem que entrar, sair, onde não houver iniciativa privada, ele entra, organiza, depois sai. Essa com o Vale do Silício. A primeira startup do Vale do Silício foram 3 oficiais generais que o governo americano montou para preparar o material específico para a corrida espacial que eles estavam perdendo para os soviéticos. Mas então, mas a gente perdeu essa pedalada, né, Aldo? Essa pedalada a gente perdeu. Porque essa pedalada tá lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Há 50 anos atrás, a China não era nada. Não custa nada. Não era nada, o mundo não era nada. Não era. Perdemos a pedalada, mas né? sempre é o país do futuro, né? Perdeu a pedalada. Sim. Mas agora, o que você vai fazer? Qual vai ser o seu primeiro ato? Agora você já convenceu todo mundo a votar em você, a mesa inteira. Ele tem repertório. Eu vou trazer a bandeira do Aldo aqui. Vamos de chapéu. Aldo 22, sei lá qual é o número, 45, 88. Qual vai ser o primeiro ato que você vai fazer? O primeiro ato, dia 1º de janeiro, um emendão. O que é um emendão? Alguém vai encontrar uma palavra esteticamente mais
Mas o emendão é uma série, um conjunto de emendas à Constituição que removam os obstáculos do país ao crescimento. A começar, com todo o respeito, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode ser um poder acima dos outros. Você não pode ter uma decisão monocrática de um ministro que é de São Paulo, que eu tenho certeza que nem sabe onde fica a Ferrogrão. Há 6 anos ele não sabe, porque ele não conhece o país, imobilizou uma decisão monocrática a pedido de uma ONG e de um partido inexpressivo. E está lá, essa ferrovia parada. A China tem 3 ramais ligando a China à Europa, com mais de 12 mil quilômetros. O Brasil não tem, Emílio, isso é uma vergonha. Você não pode nem falar isso no exterior. Nós não temos um trem ligando as 2 metrópoles brasileiras mais importantes. Você não tem um trem ligando o Brasil a São Paulo. Essa área geográfica gigantesca. Você não tem, então você tem que remover. Tem que tirar do Ministério Público o poder de parar o país. O Ministério Público vai ter poder para todos os poderes, inclusive os excepcionais, para combater a corrupção e o crime organizado. Eu quero ver. Para parar o país, acabou, porque para tudo. Um promotor faz um concurso para o Ministério Público, ele acha que fez um concurso para ser militante do Greenpeace. E sai parando o país, um juiz de primeiro grau, o IBAMA. Agora, lá no Rio Grande do Sul, numa área que tem 400 anos de pecuária, eles querem fazer uma unidade de conservação de 180 mil hectares para expulsar o cara que está ali há 300 anos. A família também não pode, tira do IBAMA esse poder. E, finalmente, no primeiro dia, você tem que dizer o seguinte... Vai me anistiar, não? Vai me anistiar ou não? Vai assinar a anistia? Claro, por que não? Tá certo, obrigado, forte abraço. Falei bem do senhor, hein? Falei, você é uma boa pessoa. É um país que tem essa tradição. Tamo junto. Mas, ainda no item do que fazer no primeiro dia, concentrar numa autoridade única o licenciamento ambiental. No Brasil, o licenciamento ambiental é uma corrida de obstáculos que nunca é vencida. Você pede um licenciamento, você não sabe se ele vai sair em 5 anos ou em 50 anos. Isso aí. Quem é que vai pôr o dinheiro numa situação dessa? Não pode mais. É uma autoridade única que vai licenciar e com prazo. 24 meses. Não licenciou, é decurso de prazo. Isso é um atraso, né, Aldo? Isso é um atraso. Mas completo, está aí o país pagando por isso. Isso é um atraso. Ô, professor, você fala bonito, tem repertório, gosto muito das tuas iniciativas, mas vamos pensar agora, porque política você precisa ter aliança. Primeiro turno, vamos supor, você não passou. Nós temos segundo turno. Temos Flávio Bolsonaro e o Lula, que você já trabalhou. Quem que você apoia? Olha, me perdoe. Meu menino, pô. Mas eu tenho 2% na pesquisa, que é muito pouco. Se eu agora começar a admitir... Não, agora você vai subir. Agora você já tem mais 6 votos aqui, ó. Eu quero saber quem é que vai me seguir. Agora você vai ter 6 votos aqui, ó. Mas pode ser que você pegue essa turma, ou fale, eu vou pro caminho do centro do Ratinho Júnior. Ou seja, eu boto o meu time em campo e digo o seguinte, olha, mas na final eu vou torcer, eu sou palmeirense. Certo. Seguinte, mas nesse campeonato, se na final eu sei que vou torcer pro São Paulo ou pro Corinthians. Não, peraí. Eu acho que eu vou pro segundo turno. Por que não? O Collor, quando começou, qual era o tamanho do partido dele? Mesmo o Bolsonaro, quando começou, qual era o partido dele? Não, pessoal, a eleição não começou ainda. Você sabe que eu acho, Aldo? Você sabe que eu acho? Você sabe que eu gosto da massa. Eu não gosto de bolha. Eu odeio bolha. Eu gosto da massa. Nicho, cara. E eu sinto o seguinte, as pessoas... elas estão esperando alguém que dê confiança para elas. As pessoas estão sem confiança. E isso é a pior coisa que existe, porque um político, ele tem que levar confiança para você abrir tua empresa, para você montar teu negócio, para você falar, agora o negócio vai. Agora vai, bicho. E ninguém está com confiança. Esses que estão na frente, esses candidatos aí vão ter que levar confiança pro povo. Porque eles não acreditam mais em PT, PSDB... Não acredito numa instituição, nem na imprensa, do nome que nem na imprensa os caras acreditam mais. Então é muito difícil, você sabe que é difícil você pegar um voto, né? Porque o voto é a coisa mais difícil que você tem para conquistar. Alguém ir lá e depositar o teu nome na urna. E agora, mais do que nunca, eu acho que a população precisa de alguém que confie, fala, não, esse cara vai... Eu acho que a última chance de político com essa turma é agora, porque política voltou a ser moda. Antigamente ninguém queria saber de política. O horário político era a pior coisa. Hoje tem política no Big Brother. Exatamente. O Big Brother tá político. Que é popular. Porque política é um negócio que tá todo mundo interessado nisso. Então é uma responsabilidade sua, hein? Que agora você vai ter mais 6 votos aqui. Vai. O que eu posso dizer, Emílio, é o seguinte, 2 coisas. A primeira, que o que eu digo, eu faço.
o investidor, quem tem lá o seu dinheirinho para colocar num boteco, para abrir um negócio, ou um investimento grande na área, por exemplo, de mineração, não vai ter mais essas corporações impedindo, bloqueando e atrasando o país. Ou seja, é a agenda do atraso. Essa nós vamos encerrar. A outra coisa é o seguinte, eu fui ministro de 4 pastas, eu fui secretário da Casa Civil, eu fui presidente da Câmara. Nunca tive uma conta minha rejeitada em nenhum tribunal. Nenhuma. Nunca tive um processo. Tive um embate lá com o ministro Alexandre, mas porque era testemunha lá de um amigo e de um servidor, que era o almirante Garnier, e tive um embate com ele. Não tenho nenhum processo no Supremo. Nunca dei ao Ministério Público o trabalho de pegar uma folha de papel para abrir uma investigação contra a minha atividade em nenhum desses ministérios. Então eu tenho as ideias, a experiência, a convicção do que precisa ser feito e uma vida limpa, pública, porque é uma coisa importante para o país, principalmente nesses dias de hoje, pelo amor de Deus. Ô Aldo, a guerra para campanha praticamente já começou, já está rolando aí, a gente já vê principalmente os 2 maiores nomes se alfinetando da maneira que pode e tudo mais. E eu estava vendo aqui no Globo que saiu uma matéria dizendo que por a esquerda, na verdade, considerar que você tem ido contrário a muita coisa que está acontecendo no governo atual, já estão falando aqui que você vai ser o Padre Kelmo do Flávio Bolsonaro. Só não me chama de baleia. O que você tem a dizer sobre isso, bicho? Olha, eu conheço esse jornalista, que é o Bernardo de Melo Franco, que fez essa matéria no Globo de hoje. Eu era amigo do Moreno, que era um jornalista importante do Globo, e uma vez levou esse Bernardo e apresentou o Bernardo como sendo, esse aqui é o menino do Greenpeace. Eita. O Bernardo é o assessor de imprensa do atraso. Tá certo? É um bom nome, assessor de imprensa. Do atraso, eu vou. Assessor de imprensa do atraso. Precisamos Você fazer uma carteirinha. Vamos fazer uma camiseta. Então, o seguinte, me ligaram dizendo, você leu o artigo no Globo, meus amigos? Eu digo, não, eu prefiro o Bernardo preocupado comigo do que eu preocupado com ele. Boa. Então, é o seguinte, faz parte da guerra. Isso aí é a política, é a política, né? É a política. Não tenha dúvida nenhuma. Aqui também eu fui atacado pelo Juca Kfouri um dia desses. O quê? Então tá pelo Juca. O Juca Kfouri, numa campanha, me deu R$100 de contribuição, registrada, tudo direitinho. E aí o seguinte, fica repetindo isso o tempo inteiro. E devolve? Eu já doei para alguém, para uma instituição de caridade. E a outra coisa é que ele disse que eu tive uma briga com o Milor Fernandes, por causa de uma coisa lá do Pasquim e de uma lei que eu apresentei sobre a língua portuguesa. Eu digo, se é essa acusação que tu pode me fazer, eu fico feliz, tá certo? Acho que eu posso fazer a você, eu não posso fazer publicamente pela presença de crianças e de menores. E de mulheres. Minha nossa. Pegou a área, hein? Não, mas se eu fosse você, tirava do teu bolso e devolvia para ele não falar que ele deu tomou dinheiro. Ele tomou uma invertida da repórter outro dia, né? Ele tomou, você viu a invertida? Eu vi. Você viu? E ficou lá com a cara lisa. Ficou liso ali, ó. Kfouri, Juca Kfouri. Aldo, porra, obrigado por você ter vindo. Espero que volte mais aqui, que a gente vai ter agora esse ano de eleição. Eu vou passar agora aqui as redes, né? Para você seguir o Instagram Aldo Rebelo. @Aldo Rebelo, tá? E tem o selinho azul para você seguir e acompanhar o trabalho do Aldo Rebelo. Tem aqui o livro que ele trouxe aqui gentilmente aqui para mostrar para vocês, o 5º movimento, propostas para uma construção inacabada. Tá à venda em todas as livrarias do país. Tá aqui, ó. Pô, desejo sorte pra você, porra. Obrigado por você ter vindo aqui. Sempre é uma aula conversar com você. Muito bom. Sempre é bacana você trazer aqui informações aqui para o pessoal do Pânico. Obrigado, Aldo.